Ei pessoal, hoje aqui nós vamos falar sobre compensação de prejuízo não operacional. É um assunto um pouquinho complicado, deixa eu mudar aqui um pouco a caneta. É um assunto um pouquinho complicado, mas eu vou tentar aqui ser o mais elucidativo possível. Algumas coisas que nós precisamos, antes de começar a resolver esse tipo de questão, saber é que, deixa eu diminuir aqui, é que o fisco ele só permite que a gente compense prejuízo não operacional, que é aquele prejuízo que advém das atividades de venda de ativo imobilizado, como, por exemplo, venda de um terreno, coisa dessa natureza. O fisco ele só permite que você então compense um provável, um possível prejuízo que você tenha nesse âmbito com lucros da mesma natureza, ou seja, com lucros também advindo de atividades não operacional. Só que ele abre algumas regras. Ele diz que se a empresa obteve lucro dentro do próprio ano ou prejuízo dentro do próprio ano, ou seja, prejuízo junto com lucro operacional e não operacional, você pode então compactar, misturar um com o outro. Um absolve o outro, desde que esses prejuízos eles sejam absorvidos dentro do mesmo período. Se isso passar de um período para outro, é que então vai entrar a regrinha de que você só pode compensar ele com lucros da mesma natureza. Então, para explicar o que eu acabei de dizer aqui, eu tenho uma empresa que nessa planilhazinha aqui que você está vendo de preto, gente, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, é uma espécie de DRE, só que apenas a parte de baixo da DRE, onde eu mostro aqui um resultado operacional, quer dizer, seria então o lucro advindo da atividade fim, e um resultado não operacional, que seria o lucro. Nesse caso aqui você está vendo um prejuízo, né? Porque está entre parênteses. Então, o que é operacional deu lucro e o que é não operacional deu prejuízo. Pois bem, gente. Então, o que nós temos aqui? Deixa eu pegar minha calculadora um momentinho. O que nós temos aqui é um resultado de R$2.000, né? Que é R$3.000 de resultado operacional com R$1.000 de não operacional. Dentro do mesmo ano, um englobou o outro. Eu tenho um lucro antes do imposto de renda de R$2.000. Não tenho nenhum prejuízo para compensar, né? Não tenho prejuízo para compensar. O meu lucro real, meu lucro fiscal é R$2.000 e 15% de R$2.000, que é 15% da alíquota do imposto de renda. 15% de R$2.000 é igual a 300. Quando eu chegar na CSL, a base é a mesma. Eu vou colocar R$2.000 aqui. Não tem nenhum prejuízo para compensar de um outro período. Então, a base da CSL
É 2.000 vezes 9%, 180. Na hora de você preencher as fichas, então você tem que olhar se você tem algum prejuízo para poder compensar. Óbvio que você não teve prejuízo, porque o prejuízo aqui, ó, não operacional, ó, tá vendo aqui o prejuízo não operacional, ele foi todo absorvido pelo lucro operacional, porque eu disse que quando você está dentro do próprio ano, não há o que se falar, um absorve o outro. Isso quer dizer que dentro do próprio ano, o lucro das operações pode absorver o prejuízo das não operações. Então, não há o que se anotar nessas fichinhas que estão aqui à sua direita, né? Não há o que anotar. Quando chegou em 2003, a coisa já mudou, porque se você observar, eu tenho um prejuízo das atividades operacionais e também um prejuízo das atividades não operacionais. Ou seja, eu tenho um prejuízo total aqui de R$ 800. Consequentemente, aqui eu não tenho nada para compensar do período anterior, o meu lucro real passa a ser um prejuízo de 800, não vou pagar nenhum imposto, porque não tenho lucro para pagar imposto. Quando chega na hora de pagar a contribuição, o meu lucro, na verdade, é um prejuízo também de 800, não vou compensar nada porque eu não tenho nada para compensar. A minha base de cálculo continua sendo um prejuízo de 800, também não vou pagar a contribuição porque não tenho lucro para pagar. Agora aqui na ficha, eu tenho sim o que preencher. Na parte de prejuízos fiscais, esses prejuízos fiscais são nada mais, nada menos do que os operacionais. A gente chama de prejuízo fiscal ou prejuízo operacional. Vou dar entrada no prejuízo operacional de 300. Edgar, você pegou esse 300 de onde? Aqui, ó, onde eu estou, ó, tá vendo aqui, ó, negativo, eu estou grifando aqui, 300. Não vou dar saída de nada, meu saldo é 300, natureza credora. E os prejuízos não operacionais, ó, eu estou pegando aqui onde eu estou grifando, ó, eu vou dar entrada aqui em prejuízos não operacionais de 500, não tem nada de saída, o saldo é 500, natureza credora. Legal até aí, né? Preste bem atenção aqui agora, gente. No ano 2004 é importante que você entenda o ano 2004, ó. Preste atenção aqui. Se você observar, a empresa deu lucro das atividades operacionais em 1800 e deu lucro das atividades não operacionais em 2004. Ou seja, tivemos lucro nas duas situações, tanto no operacional como no não operacional. Beleza? Ou seja, eu estou tendo aqui um lucro de 1.800 de um com 2.000 de outro, eu tenho uma base de cálculo de R$ 2.000. Posso compensar prejuízo? Né? Vou colocar aqui, eu posso compensar prejuízo em cima desses 2.000? Em tese, a minha compensação de 30% é igual a R$ 600. Isso você sabe, né? Ou seja, nesse campo aqui de compensação de prejuízos, eu vou colocar R$ 600. Mas preste aqui atenção uma coisa, gente. Ó. Eu tenho um prejuízo não operacional de 500, certo? Só que desses 500, dessa espécie de estoque de prejuízo, o que tange ao não operacional, eu só vou poder compensar ele com lucro não operacional. Já disse isso, né? Então, quanto foi que eu tive de lucro não operacional? Eu tive de lucro não operacional 200. Então, veja só. Ó, dos 500 que eu estou escrevendo aqui, ó, dos 500 que eu tenho de prejuízo, eu só posso utilizar, quer dizer, eu só posso abater 200. Resultado, eu vou ficar com 300 de estoque lá, uma espécie de estoque de prejuízo, né? Então, eu vou ficar com esse aqui. Só posso abater esse que eu estou colocando a setinha aqui, 200, não é? Então, veja só, desses 200 que é o não operacional, eu vou precisar de 400 operacionais. Veja, ó,
600, onde eu estou grifando aqui, ó, 600 é o que eu posso compensar de prejuízo, onde eu acabei de grifar aqui. De prejuízo total, né? Só que de não operacional, eu só posso abater 200. Isso quer dizer que eu vou ter que preencher a diferença de 400 com o operacional. Ou seja, ó, esse de 400 aqui, ele tem que ser operacional. E esse de 200, ele tem que ser não operacional. Vou repetir, eu sei que eu vou ser redundante, operacional. Eu sei que essa vou ser redundante, mas veja, ó, por que eu só posso utilizar 200 como não operacional? Porque eu só tive lucro aqui, onde eu estou grifando, gente, ó, eu só tive lucro de 200, lucro não operacional de 200. Então, só me permite puxar dos 500 de prejuízo não operacional, só me permite puxar, trazer 200. Então, veja, se só me permite trazer 200 e eu posso compensar 600, então eu tenho que completar a diferença com um operacional. Só que quando eu fui aqui no meu estoque de prejuízo fiscal, ó, prejuízo operacional, gente, ó, onde eu estou grifando aqui em cima do seu lado direito, ó, eu só tenho 300. Ou seja, para que eu pudesse compensar 600, aqui eu tinha que ter um estoque de pelo menos 400, mas eu só tenho 300. Com isso, eu não posso, então, colocar 600 de prejuízo. Eu só posso colocar 200 de não operacional, mais 300 de operacional. Ou seja, meu prejuízo total a compensar só pode ser de 500. Por quê? Porque se eu só posso compensar não operacional 200, porque eu só tive lucro de 200. Está vendo aqui? Ó? Só tive lucro de 200. Eu só posso agora completar os 600 com quem é operacional. Mas quando eu fui puxar aqui no meu estoque de prejuízo, eu só tenho 300. Então, 300 mais 200, 500. Então, aqui, ó, gente, ó, na compensação de prejuízo, eu não posso botar 600, eu só posso botar 500. Consequentemente, 2.000 menos 500 é 1.500. E 1.500 vezes 15% é 225. Já a CSL, eu quero que você preste bastante atenção, porque a CSL ela não tem nada a ver com isso. Então, a CSL, gente, ela não obedece essas regras. Você está vendo essas fichas aí, compensação de prejuízo fiscal, né, não operacional, tal. Isso só existe para imposto de renda. A CSL, o que você deve observar é a regra geral. Como assim, Edgar? O que é a regra geral? A regra geral, gente, é se você tem 800 de prejuízo e você pode abater 600, acabou, abate 600, deixa no estoque lá 200. Não importa se é operacional, não operacional, simplesmente joga o prejuízo de 30%, 30% de 2.000 é 600, então minha base de cálculo é 1.400, 1.400 vezes 9 é igual a 126. Viu que a CSL não obedece a essa regra toda que eu estou ensinando aqui para vocês? A CSL é o seguinte, prejuízo de quanto? De 800. Quanto é que eu posso compensar? 600, acabou. A CSL não quer saber quem é operacional, quem não é operacional, o que teve de ano passado. Não, prejuízo, prejuízo. Quanto é 800? Quanto é que eu posso abater? Com 30% da base de cálculo do lucro, posso abater 30%. 30% é quanto? 600. Então, abato 600. Acabou. É assim que funciona para a CSL. Certo? Quando eu for aqui no resultado em 2005, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho 1.100. Eu tenho 1.100 de resultado operacional, ó, que deu lucro, com 100 de prejuízo não operacional. Gente, se você observar, olha aqui, ó, 2005, ele é idêntico a 2002. Preste bem atenção, ó. Perceba que em 2002 a empresa deu lucro operacional e prejuízo não operacional. Observe que o prejuízo não operacional foi absorvido pelo lucro operacional
porque isso aconteceu dentro do mesmo ano. Observe que aqui também o prejuízo não operacional foi absorvido pelo lucro operacional, porque está dentro do mesmo ano. Então não há o que se falar quando você está dentro do mesmo ano. Quando você está dentro do mesmo ano, o resultado não operacional, o resultado operacional pode absorver o prejuízo não operacional. Consequentemente, eu vou trazer aqui para a base de cálculo R$1.000 e vou poder compensar 30%, que é 300. Preste bastante atenção aqui, que é 300. Deixa eu pegar uma calculadora, porque essa aqui já acabou a pilha. Peraí, gente. Vamos lá, peguei a calculadora. Gente, olha só. Olha aqui uma coisa, veja. Em tese, eu posso abater 300, certo? Eu posso abater 300 aqui. A minha pergunta aqui é, tá correto eu poder abater esses 300? Eu posso efetivamente, porque por via de regra, eu teria 300 para abater, que é 30%, né? 30%. Esses 30% aí é o que permite que eu abata de compensação de prejuízo. Só que veja, eu não vou poder abater esses 300, porque quando eu chego aqui na ficha de compensação, ó, tá vendo aqui a ficha de compensação fiscal, ó, observe que eu não tenho mais prejuízo. Está zerado. Como assim, Edgar? Zerado? Ó, vou mostrar que ele está zerado aqui, ó. Em 2004, se você observar aqui, ó, em 2004, veja que em 2004 eu peguei 300, ó, aqui embaixo, ó, onde eu estou grifando, ó, esse prejuízo aqui, ó, ele é um prejuízo operacional. Então, eu tenho que preencher a ficha aqui de que abati 300, consequentemente, fico com saldo de 0. Já no que tange ao não operacional, eu usei quanto? Aqui, gente, ó, onde eu estou fazendo xizinho, ó, eu usei 200. Então, eu tiro 200 e posso abater aqui 200, vai ficar com saldo de 300 credor. Gente, se eu não tive veja, se eu não tenho mais prejuízo fiscal, eu só tenho prejuízo não operacional, eu só posso abater esses 300, que é o único prejuízo que eu tenho aqui, eu só posso abater esses 300 quando a empresa der lucro não operacional. Ela deu lucro não operacional? Não. Não operacional, ela deu prejuízo que foi absorvido dentro do próprio período. Então, não seria correto eu aqui colocar esses 300. Por que eu não posso colocar esses 300? Porque eu não tive lucro não operacional, eu não tive lucro, eu só tive prejuízo não operacional, então não posso abater. Mas não deu lucro operacional? Deu, mas eu não tenho prejuízo operacional. Eu não tenho prejuízo. O prejuízo operacional que eu tenho eu já compensei. Era 300, não tem mais nada de prejuízo aqui. O que eu tenho aqui agora é só não operacional. Então, aqui, gente, ó, não vou poder abater absolutamente nada. Então, minha base de cálculo aqui é 1.000 e vou pagar aqui 150, que é 15% de 1.000, entendeu? Já quando chega aqui na CSL, preste bastante atenção, porque a CSL não tem nada a ver com isso. A CSL, você vai ter que pegar, veja, eu tenho R$1.000, vou aplicar 30% e vou ficar com possibilidade de abater 300 de prejuízo. Só que você tem que ter cuidado. Ó, eu estou grifando aqui, ó. Veja que nós tínhamos 800 de prejuízo. Ó, aqui embaixo eu estou grifando, gente. Ó. Eu tinha 800 de prejuízo
eu já abati para efeito de CSL 200. Eu já bati 200 para efeito de CSL. Quanto é que eu tenho que compensar ainda? Eu já bati 600, perdão. Eu tinha 800, já bati 600. Então, eu só fiquei agora com 200. Então, como é que eu posso compensar 300? Não posso. Então, ao invés de compensar 300, eu vou compensar 200. Então, observe que para efeito de CSL, eu não tenho mais o que compensar de prejuízo. Por quê? Porque se eu já peguei 600 no período anterior, né? Tá aqui, ó, em 2004, já bati 600. E agora estou batendo 200, não tem mais o que abater de CSL. Eu zerei o prejuízo para efeito de CSL. Então a base é 800 vezes 9%, 72. Certo? Então no que tange aqui a 2006, nós vamos fazer aqui agora 2006, e eu quero que você preste bastante atenção aqui agora. Em 2006, deu lucro nas duas atividades, operacional e não operacional. Então, para a base de cálculo, eu trago 400, não é? E posso abater de 400, posso abater 30%. 30% de 400 é igual a 120. Consequentemente, minha base de cálculo do lucro real é 280, que vezes 15% é igual a 42, certo? Já para efeito de CSL, gente, é 400, mas eu não vou poder abater mais nada. Por que eu não vou poder abater mais nada? Porque os R$ 800 já foi abatido aqui em 2004 e aqui em 2005. Certo? Em 2004 e em 2005. Então, zerei. Então, a minha base de cálculo aqui é 400. 400 vezes 9 igual a 36. Certo? Então, preste atenção agora como é que eu vou preencher as fichas. Veja. Olhe, preste bastante atenção aqui, 2006 é meio chatinho. Se você observar, eu tenho a possibilidade de abater do prejuízo, ó, do estoque de prejuízo, eu posso abater 200. Mas observe que eu não abati 200, eu só abati 120, ó, tá vendo? Por que eu abati 120? Por causa da trava de 30%. Então, veja, dos 200, eu estou com estoque de prejuízo de 300. Posso abater, porque por vias de regra de lucro, posso abater 200. Mas eu não vou abater 200 porque a trava de 30% só me permitiu abater 120. Consequentemente, fica faltando 80 para abater. É como se eu perdesse, é como se eu ficasse prejudicado em abater esses 80. E por que eu não posso ficar prejudicado por causa desses 80? Porque sabe Deus quando eu vou ter outro lucro não operacional, que é muito difícil você ter lucro operacional. Porque você precisa vender um ativo permanente e esse ativo, quando você vender, necessariamente tem que dar lucro. Quer dizer, você tem que ter duas hipóteses. Vender ativo permanente já não é fácil e vender com lucro também já não é fácil. Então você não pode perder esses 80. Então, olhe só o que acontece. Em 2006, ó. Em 2006, nós vamos fazer o seguinte, ó. Em 2006. Vamos pegar e vamos compensar. Deixa eu apagar aqui, viu, gente, ó. Ah, não, tá certo, já tá preenchido aqui. Vamos compensar R$ 120, que é o que pôde ser abatido aqui, ó, tá vendo? Ó? 120.
Então, vamos ficar com 180 de saldo credor, certo? E para não perder esses 80, nós vamos, olha, eu estou grifando, transferir da ficha de prejuízo não operacional esses 80 para prejuízo operacional. Ou seja, vai sair mais 80, me deixando aqui com 100. Aí você pode perguntar, ligar, peraí, não entendi. Por que vai sair? Porque ele vai sair daqui, gente, ó, de não operacional e vai ser transformado, transferido para prejuízo fiscal. Por que ele vai ser transferido para prejuízo fiscal? Porque a probabilidade que você tem de ter um lucro fiscal no ano seguinte é infinita vezes maior do que você ter um lucro não fiscal, do que você ter um lucro não operacional. Então, para que a empresa não sinta-se prejudicada, é que você tira os 80 que você poderia compensar, esses 80 aqui, você tira ele da ficha de não operacional, baixa ele, como eu baixei aqui dando saída, e joga ele para prejuízo fiscal, para que exista a probabilidade de você já abater ele no próximo período. Entendeu? Então, por isso que a gente transfere. Outra coisa, em 2007 nós vamos fazer o seguinte, nós temos 700 de prejuízo ou de lucro fiscal e lucro não fiscal de 100. Nós temos aqui 800. Desses 800, nós vamos calcular 30%. Gente, ó, aqui embaixo, ó, 800 vezes 30% é igual a 240. Eu não vou poder abater 240, porque só tenho de prejuízo, ó, fiscal, eu tenho só 80. Não fiscal, não operacional, eu tenho 100. Se 30% de 800 deu 240, eu não vou poder abater 240. Eu tenho que ficar com os 180, que é o que eu tenho no meu saldo. Então, vou aqui chegar e abater 180, porque eu só posso abater 180. (800 menos 180 igual a 620, vezes 15% de imposto de renda que eu vou pagar, é igual a 93. Quando eu vou para a CSL, eu não tenho mais o que abater, porque o meu prejuízo de 800 terminou de ser abatido em 2005. Em 2007 eu não tenho direito nenhum de abater mais nada. Então, a minha base de cálculo aqui continua sendo 800. 800 vezes 9% igual a R$ 72 de CSL. Na ficha de compensação, o que vai acontecer? Olha só. Como eu tive lucro, presta atenção, como eu tive lucro não operacional de 100, eu posso puxar quanto de prejuízo não operacional? Posso puxar 100. Então, chego aqui e abato 100 e observe que, coincidentemente, é exatamente o valor de saldo que eu tenho lá. Então, eu vou zerar, não tenho mais o que abater de prejuízo não operacional. Né? E observe que eu só pude baixar 100 porque eu só tive 100 aqui de lucro. Quando eu vou para prejuízo fiscal, eu posso abater 80, né? Porque veja, se foi 180 que eu compensei, 100 eu já puxei com o não operacional, só me resta 80 com o operacional. Quando eu vou lá na minha ficha dar uma olhada se eu tenho prejuízo no valor de 80 ou de mais, tenho exatamente de mais, que eu digo de mais valor, um valor maior no caso, né? Quando eu vou dar uma olhada, percebo que eu tenho um saldo aqui de 80, exatamente 80. Então, dou saída em 80, zero estoque e pronto. Acabo com os meus prejuízos, tanto fiscal como não operacional. Ok, gente? Quem não entendeu, dá mais uma revisada aí no vídeo. Pode dar uma olhada nos meus slides, que lá está explicando também tudo direitinho. Então, fica mais essa videoaula aí do professor Edgar. Até a próxima. Ok?